Você clica no vídeo esperando a segunda terra do passado, e eu te levo para uma praia. Só que, em vez de areia morna, há grãos negros como borracha que rangem sob os passos. O mar não é água. É um espelho de metano líquido, tão frio que a sua respiração viraria neve antes de você terminar um suspiro. E no céu, um sol minúsculo, pálido, longe demais, brilha através de uma névoa laranja espessa, como se alguém tivesse derramado ferrugem sobre o mundo inteiro. Agora vem o detalhe que dá aquela satisfação amarga de era exatamente isso que eu queria. Esse lugar existe, é real. E tem um nome que parece personagem de mito, mas é um corpo celeste com rios, mares, chuva, dunas e estações. Titã, a maior lua de Saturno. E aqui vai a parte que prende e dá vontade de continuar. Em Titã, a natureza faz, diante dos nossos olhos, um replay de algo que a Terra viveu. Um passado tão antigo que nós só conseguimos imaginar pelos fósseis e pelas rochas. Só que Titan faz isso de um jeito distorcido, quase ofensivo, como um espelho quebrado. Ele parece a Terra, mas é uma Terra errada. E o nojo, aquele empurrãozinho que mistura curiosidade com repulsa, vem quando você percebe o que essa Terra do passado realmente significa. É um planeta com cara de infância. Só que a infância aqui é tóxica, pegajosa, cheira a combustível e cola no seu corpo como uma película. Em Titã, o ciclo da água é um ciclo de hidrocarbonetos. A chuva não molha, ela envenena. E o que escorre pelos vales não é vida. É combustível líquido passando por um mundo gelado como um freezer cósmico. Se você ficar até o fim, você vai entender por que os cientistas olham para Titan como quem olha para uma fotografia perdida da Terra, antes da vida dominar tudo. E por que, ao mesmo tempo, Titan pode ser o lugar mais cruel para procurar uma segunda Terra. Porque a verdade é que Titan não te oferece conforto. Ele te oferece um enigma. E enigma, às vezes, é mais perigoso do que um monstro. A primeira coisa que você precisa sentir é a escala dessa ilusão. Titan não é um pedregulho qualquer. Ele é grande. Grande de verdade. Maior que Mercúrio. Tem gravidade suficiente para segurar uma atmosfera densa. E isso já coloca Titan em uma categoria raríssima. A maioria das luas não consegue. A maioria dos mundos pequenos vira uma pedra nua, sem ar, sem proteção, sem história. Titan não. Titan usa uma capa. Uma capa grossa. Uma atmosfera rica em nitrogênio. O mesmo gás que domina o ar da Terra. E aqui começa a confusão deliciosa. Nitrogênio, o mesmo elemento que envolve você agora, aí onde você está. Você respira oxigênio, mas o nitrogênio é o corpo do céu terrestre. Titan também. Só que enquanto a Terra tem o oxigênio como assinatura da vida, Titan tem outra assinatura. Uma assinatura que parece saída de um laboratório clandestino. Metano e moléculas orgânicas complexas. Criadas e recriadas, sem parar, sob bombardeio de radiação e partículas energéticas. Se a Terra do passado era um caldeirão químico, Titan é um freezer químico, onde as reações acontecem devagar. Mas acontecem o tempo todo. Você olha para Titan e pensa, então ele é uma Terra jovem. Só que aí vem o primeiro soco na cara. Titan é jovem no rosto, mas velho no tempo. Ele está lá fora há bilhões de anos, em silêncio, guardando processos que a Terra provavelmente teve e depois apagou. Aqui, a chuva, o vento, os rios e as mudanças climáticas esculpem o terreno, do mesmo jeito que esculpem na Terra, mas com um elenco de substâncias que dá arrepios, em vez de água evaporando, subindo e virando nuvem. Em Titã é o metano que vira vapor. Em vez de gotículas de água, são gotículas de metano e etano. Em vez de riachos que hidratam, são rios que carregam hidrocarbonetos, como se o próprio planeta sangrasse gasolina. E o planeta... Porque sim, Titan quase se comporta como um planeta. Tem mares, mares de metano. Lagos e mares, com nomes que soam poéticos, mas que, se você pudesse mergulhar neles, congelaria e morreria antes de entender o que aconteceu. Você sente a satisfação de ok, não era exagero. Tem clima, tem atmosfera, tem mares, tem chuva, mas então a pergunta vira um gancho mais profundo. Por que isso lembra a Terra do passado? Para responder, você tem que voltar para um tempo em que a Terra não era o jardim azul que a gente romantiza. Imagine a Terra primitiva, um mundo sem oxigênio livre, sem camada de ozônio como a nossa, com vulcões cuspindo gases, com energia do Sol quebrando moléculas, formando compostos orgânicos que se juntavam e se separavam numa dança cega. A Terra do passado era uma fábrica de química. E em algum momento, a vida aprendeu a roubar essa química para si. Agora olhe Titan. Titan tem nitrogênio, tem metano, tem luz solar fraca chegando lá.
e tem uma atmosfera que funciona como um laboratório natural. A radiação e partículas energéticas batem no alto da atmosfera, quebram o metano e o nitrogênio. E dessas peças quebradas nascem moléculas orgânicas mais complexas. Algumas se aglomeram em uma névoa alaranjada, outras viram uma neve de partículas orgânicas que cai lentamente e se deposita no chão. É aqui que o nojo começa a se instalar, porque a imagem é bonita e repulsiva ao mesmo tempo. Neve, que não é neve, mas poeira orgânica. Uma fuligem pegajosa, escura, que pode recobrir tudo, como se o céu estivesse cozinhando uma sopa. E em vez de cheiro de pão, soltasse cheiro de combustível e plástico queimado. E agora vem um detalhe visual que muda tudo. Titan tem dunas. Dunas gigantes. Dunas como as do Saara, só que não são dunas de areia comum. São dunas de grãos orgânicos. Partículas que podem ser parecidas com fuligem e compostos complexos. Chamadas por alguns de tholins. Uma palavra que já soa como algo proibido. Essas dunas se estendem por centenas de quilômetros. O vento as molda. O vento, em uma lua. Percebe a perversidade? Titan não é uma pedra morta. Ele tem meteorologia, ele tem erosão. Ele tem paisagens que parecem fotografias da Terra. Até você lembrar que a temperatura lá é tão baixa que a água é rocha e o metano é rio. Aí você entende por que o apelido Segunda Terra do Passado cola tão bem. Titan é um mundo onde os papéis foram trocados. A água, que na Terra corre e dá vida, em Titan está congelada e forma montanhas. E os hidrocarbonetos, que na Terra são associados a petróleo, combustíveis, fumaça, em Titan são o equivalente funcional da água. Evaporam, formam nuvens, chovem, escorrem, enchem lagos, esculpem vales. É como se alguém tivesse pegado a terra, removido o oxigênio e a vida, congelado os oceanos e colocado no lugar um ciclo inteiro de substâncias que para nós parecem sujas. Uma terra pré-histórica, mas com um detalhe cruel. Ela não é quente e úmida, ela é fria e química. E por que isso importa? Porque quando os cientistas tentam entender como a vida começou, eles esbarram num problema. A Terra apaga pistas. A Terra é ativa, viva, recicla sua crosta, mistura tudo, oxida, decompõe, transforma. O passado profundo fica enterrado, deformado, triturado. Titan, por outro lado, guarda processos químicos em temperaturas baixas, o que pode preservar certas moléculas por mais tempo, como se fosse um arquivo congelado. Então Titan vira uma espécie de museu do que a Terra pode ter sido, em termos de atmosfera e química orgânica. Não uma cópia perfeita, mas um cenário que permite testar hipóteses. Como moléculas orgânicas complexas podem se formar naturalmente? Como elas se acumulam? Como elas interagem com líquidos e com superfícies? Como a energia do Sol, mesmo fraca, pode conduzir reações? Até aqui parece quase romântico. Um museu do passado da Terra. Mas é exatamente aqui que o roteiro dá uma virada. Porque quando você ouve orgânico, seu cérebro pensa em vida. Só que orgânico é uma palavra traiçoeira. Orgânico, em química, significa baseado em carbono. Pode ser a base da vida. Ou pode ser a base de uma lama tóxica que não dá origem a nada além de mais lama. Em Titan, a fábrica é eficiente. Ela produz moléculas complexas em escala planetária, mas isso não garante que elas subam de nível para algo vivo. Aliás, Titan pode ser o lembrete mais brutal de que química não é sinônimo de biologia. É como se você tivesse uma cozinha com todos os ingredientes, mas o forno estivesse desligado e a receita fosse escrita numa língua morta. E aí vem o choque que dá peso à história. Titan tem um clima com tempestades. Não é só um lugar com neblina estática. Existem evidências de nuvens, chuvas, possivelmente tempestades violentas em certas regiões e estações. Imagine estar em uma planície de gelo de água duro como granito, sob um céu laranja, e de repente, o mundo escurece e começa a chover metano, gotas frias, leves, que batem e evaporam ou se acumulam em poças escuras, e depois da tempestade, canais novos aparecem, como cicatrizes frescas na paisagem. Se isso não parece uma terra em versão antiga, eu não sei o que parece. Mas Titan é mestre em te enganar. Porque a terra do passado tinha uma vantagem monstruosa. Energia e água líquida abundante. Titan tem líquidos. Mas a energia é pequena, o sol é distante, e a água, o solvente que a vida terráquea usa para tudo, está presa como rocha. E isso cria um suspense. Se Titan é a terra do passado, então ele é a terra do passado antes da grande virada. Antes de a vida se espalhar, ou antes de a vida ter chance. E é aqui que você começa a sentir o fio dramático apertar. Titan é um mundo que parece pronto, mas está eternamente no quase. Para piorar, ou para ficar mais fascinante, Titan esconde o que talvez seja seu segredo mais indecente. Abaixo dessa crosta de gelo,
pode existir um oceano subterrâneo, não de metano, um oceano de água, misturada com amônia e sais, dependendo do modelo, protegido do frio extremo pela própria casca de gelo e pelo aquecimento interno. Um oceano escondido, escuro, comprimido, isolado, como um coração enterrado. Pensa no que isso significa narrativamente. Na superfície, Titan é a terra do passado sem vida, com rios de combustível. Por baixo, ele pode ter água líquida, o ingrediente que a vida adora. Mas trancado, distante e talvez em contato com química orgânica, que cai do céu como neve suja. É como se Titan fosse um sanduíche cósmico. Em cima, um deserto gelado com chuva de metano. Embaixo, um oceano enterrado. E no meio, uma crosta de gelo que separa tudo como uma porta trancada. A pergunta inevitável é: essa porta é totalmente fechada? Ou existem rachaduras, caminhos, momentos em que o interior respira para a superfície? E aqui entra o elemento que dá arrepios e abre espaço para twists. Titan pode ter criovulcões, vulcões de gelo. Em vez de lava incandescente, eles podem expelir água amônia ou misturas frias, criando fluxos que, na escala de Titan, podem remodelar áreas. Se isso acontece, então, o oceano subterrâneo e a superfície podem, em momentos raros, trocar material. E se trocam material, então Titan não é só um museu. Ele é um laboratório em funcionamento. Agora, dá para sentir por que chamam Titan de segunda terra do passado. Ele reúne três coisas que, juntas, são quase um grito na escuridão do sistema solar. Primeiro, atmosfera densa e rica em nitrogênio, uma assinatura terrestre. Segundo, um ciclo de líquidos estável na superfície. Rios, chuvas, mares, uma mecânica terrestre. Terceiro, química orgânica em escala global. O tipo de matéria-prima que a Terra primitiva tinha em abundância. Só que, ao invés de te dar uma terra confortável, Titan te dá uma terra pré-vida congelada, onde os ingredientes estão espalhados, como peças de um quebra-cabeça. E você não sabe se existe uma mão montando isso do outro lado. E é nesse ponto que eu preciso te contar uma cena real, quase cinematográfica, que mudou a forma como a humanidade enxerga Titan. Em 2005, uma pequena sonda desceu pela atmosfera de Titan. Ela atravessou aquela névoa laranja como quem mergulha em caldo grosso. Por minutos intermináveis, ela caiu, medida por instrumentos, ouvindo o vento, sentindo a pressão aumentar, vendo a luz mudar. E então ela tocou o chão. E não foi um impacto seco, foi como cair em algo que cedeu, como terra úmida, como lama, como um leito estranho. E a câmera viu um mundo de pedras arredondadas, como se tivessem sido roladas por um rio, e um horizonte enevoado. A imagem é absurda. Pedras moldadas por líquido. Numa lua a quase 1,5 bilhão de quilômetros do Sol. Pedras de rio, mas em um lugar onde o rio não é água. Isso deveria te dar um tipo de satisfação quase infantil. É real, é palpável. Não é só teoria, mas também provoca uma sensação desconfortável. Se Titan tem pedras de rio, então ele tem, ou teve, correntezas. E se ele tem correntezas, então ele tem energia mecânica, transporte de sedimentos, paisagens que mudam. Ele vive. E um mundo vivo, mesmo que frio, é um mundo que pode surpreender. A tensão aumenta porque Titan não entrega respostas fáceis. Quanto mais você olha, mais ele parece brincar com a nossa obsessão por encontrar outra terra. Ele dá sinais familiares: nuvens, mares, chuva, erosão. E quando você se aproxima, ele te mostra que tudo é feito de substâncias. Que na Terra, você associa a fumaça de escapamento, a vazamento de combustível e a laboratório químico. E o twist emocional é esse. Titan pode ser a melhor janela para o passado químico da Terra. Exatamente porque ele é um lugar que a nossa biologia rejeita. Ele é o pré-jardim. O mundo antes do perfume das flores, um mundo de cheiro imaginário de gasolina e céu de ferrugem. E se você está esperando que essa história vá para um lugar de esperança, segura mais um pouco, porque o próximo passo é o mais perigoso. Descer do céu para a superfície e depois tentar atravessar a superfície para o que existe embaixo. O que exatamente são esses mares? Por que alguns polos parecem guardar mais líquidos do que outros? O que as estações fazem com o metano? E a pergunta que morde por dentro: se Titan está reencenando a Terra antiga, então, o que está faltando para que o roteiro se repita até o final? Porque talvez, e essa é a ideia que dá um frio na espinha, a Terra não foi especial por ter os ingredientes. Ela foi especial por ter a combinação certa de temperatura, energia e tempo. Na ordem certa, Titan tem ingredientes e tempo. Mas será que ele tem o gatilho? Na próxima parte, a gente vai caminhar por esse mapa de mentiras bonitas. Os mares negros, os rios que aparecem e somem, as dunas que engolem o horizonte.
e o ciclo climático que transforma Titã num mundo com monções de metano. E aí, quando você achar que entendeu, eu vou te mostrar por que Titan pode estar vivendo uma crise silenciosa, uma espécie de sangramento de metano, que pode mudar completamente o destino desse mundo e o motivo pelo qual ele lembra a Terra do passado. Você já está dentro de Titan. Não como turista, como intruso, porque em Titan o que parece familiar é só isca. Nuvens, chuva, mares. E então você lembra que o seu corpo é um animal quente demais, frágil demais, molhado demais para existir ali por mais do que um instante. A primeira coisa que Titan faz com você é roubar o senso de tempo. Na Terra, o clima é uma rotina. Em Titan, o clima é um mecanismo lento, pesado, quase cerimonial. Saturno leva décadas para dar uma volta completa ao redor do Sol. E Titan dança junto, preso ao mesmo calendário gigante. Isso significa que as estações em Titan não são um verão e um inverno, como você sente aqui. São longos períodos, anos e anos de um mesmo humor, e depois uma mudança que não parece mudança. Até que você percebe que o mundo inteiro começou a se mover. E quando Titan se move, ele move líquidos. Não é poesia, é geografia. Nos polos, existem grandes reservas. Lagos, mares, braços escuros que lembram mapas costeiros vistos do alto. Alguns são tão amplos que, se você estivesse numa margem, o outro lado seria uma linha distante engolida pela névoa. O líquido é metano e etano, hidrocarbonetos que, na Terra, você associa a combustível. Mas ali são rios, são mares, são espelhos. E a superfície desses mares não tem o azul que acalma. É um preto profundo, viscoso aos olhos, como se Titan tivesse derramado tinta no próprio coração. A tentação é dizer: ok, então Titan é a Terra, só que fria. E é exatamente aqui que Titan começa a apertar o laço, porque em um planeta normal, um ciclo de líquidos é um ciclo fechado. Evapora, condensa, chove, retorna. Mas Titan não parece jogar limpo. O metano, exposto à radiação lá no alto, deveria ser destruído ao longo do tempo. As moléculas se quebram, viram outras coisas, viram aquela névoa orgânica permanente. Em outras palavras, Titan está queimando seu próprio combustível aos poucos, transformando o metano em produtos mais pesados, como se o céu estivesse oxidando um estoque limitado. Só que os lagos ainda estão lá. E essa pergunta, simples, irritante, impossível de ignorar, começa a infectar toda a história. De onde vem o metano novo? Se o metano some, alguém tem que reabastecer. Se ninguém reabastece, Titan deveria ter secado há muito tempo, virado um mundo sem mares, sem chuva, sem esse teatro inteiro. Então Titan, que parecia um museu congelado, de repente vira um thriller. Existe uma fonte. Existe uma torneira escondida, e você não sabe onde ela está. Você desce mais, passa da escala do mapa para a escala do chão. A névoa alaranjada filtra a luz. Tudo fica com um tom de crepúsculo permanente, como se Titan tivesse sido condenado a viver sempre no fim da tarde. E no chão, o que deveria ser solo não é solo. É uma mistura estranha. Gelo de água duro, coberto por camadas e mais camadas de partículas orgânicas, poeira escura, grãos que o vento empurra e acumula. A textura imaginada é perturbadora. Não areia macia, mas algo que poderia lembrar fuligem, um pó que mancha, que suja, que gruda. E então você vê as dunas. Elas não ficam ali e aqui. Elas dominam campos de dunas que parecem oceanos congelados de ondas, cristas longas, paralelas, intermináveis. E o vento em Titan não precisa ser rápido para ser eficiente, porque a gravidade é menor e o ar é denso. É como se o mundo inteiro tivesse sido desenhado para que o vento seja um escultor paciente. Cada grão, cada partícula orgânica é empurrada, cai, se acumula, cria padrões que não são só bonitos. São uma assinatura de dinâmica atmosférica. As dunas são a caligrafia do vento. A Terra tem desertos. Titan também. A Terra tem mares. Titan também. A Terra tem chuva. Titan também. Mas a Terra tem algo que Titan usa contra você. Familiaridade. Porque quando você começa a aceitar Titan como uma terra antiga, ele te dá uma cena que parece cotidiana e, ao mesmo tempo, profundamente errada. Canais secos, leitos de rio sem rio. Cicatrizes na paisagem que parecem ter sido abertas por enxurradas e depois abandonadas. Como se Titan tivesse surtos de chuva e, em seguida, longos silêncios. E o que isso faz com a narrativa é cruel. Titan vira um mundo de promessas quebradas. Ele mostra que tem água, mas trancada. Mostra que tem rios, mas nem sempre. Mostra que tem mares, mas concentrados em regiões específicas, como se o planeta inteiro estivesse negociando com a própria química. Você imagina uma tempestade em Titan como imagina uma tempestade na Terra. Você está errado.
Aqui uma tempestade é quase um ato de violência química. Nuvens de metano se acumulam, escurecem o céu laranja. E então caem gotas que não significam fertilidade, mas deslocamento. Elas dissolvem, carregam, mudam as coisas de lugar. E como o solo pode conter compostos orgânicos e gelo, a chuva pode criar reações locais, misturas temporárias, lamações que congelam depois. Titan não é só chove e seca. Titan é chove e transforma. E aí vem a sensação de repulsa sutil. Esse mundo parece sujo por design. A sujeira é o próprio funcionamento, a névoa é a própria química. A neve não é neve, é detrito orgânico. O chão é uma pele escura de carbono. É como se Titan fosse uma máquina de produzir substâncias que, na Terra, a gente tenta esconder no subsolo, ou queimar para se livrar. E mesmo assim, ele é lindo. Esse é o golpe psicológico que te mantém preso. Titan é um lugar repulsivo na matéria, mas elegante na forma. Seus mares desenham costuras em mapas polares, suas dunas criam padrões hipnóticos, seus vales parecem ter história. Titan parece um mundo compassado. Só que quando você tenta entender esse passado, surge outro problema. O etano. Se o metano está sendo quebrado e transformado, você esperaria que o etano, mais pesado, se acumulasse em grandes quantidades. Você esperaria que Titan tivesse mares ainda mais cheios de produtos de longa duração. E, no entanto, em vez de uma resposta limpa, Titan dá um mistério. Onde foi parar parte desse material? Quanto está nos mares? Quanto foi absorvido? Quanto ficou preso no solo, como se o próprio chão bebesse os líquidos? Pensa nisso como uma cena de crime. Você tem pistas no ar, pistas no chão, pistas em forma de rios e lagos. Mas os números não fecham. Titan não bate a conta. E quando um mundo não bate a conta, você não está olhando para um cenário estático. Você está olhando para algo que esconde fluxo, troca, profundidade. A atmosfera não é só um teto. Em Titan, a atmosfera é uma fábrica que produz e também destrói. Ela cria moléculas complexas no alto e joga essas moléculas para baixo. Essa queda lenta, essa chuva invisível de orgânicos, é como uma chuva de cinzas contínua, cobrindo tudo com camadas novas ao longo do tempo. E cada camada nova altera a forma como o solo interage com líquidos, com gelo, com o próprio vento. Agora imagine o seguinte: se você tem um chão coberto de partículas orgânicas e você derrama metano líquido sobre ele repetidas vezes, ao longo de anos e anos, o que acontece? Você ganha um laboratório natural de dissolução, transporte e deposição. Compostos podem se dissolver em metano, migrar, concentrar, precipitar de novo em outros lugares. Titan pode estar fazendo química de soluções do jeito que a Terra faz com água, só que com solventes que parecem errados para a nossa intuição, e isso é importante por um motivo que aumenta a tensão. Se Titan consegue transportar e reorganizar moléculas orgânicas complexas, então ele pode concentrar ingredientes em locais específicos. E concentração é tudo quando você fala sobre complexidade emergente. Não é só ter matéria orgânica, é ter matéria orgânica no lugar certo, na forma certa, com o solvente certo, com energia suficiente, e aqui Titan te provoca com uma ironia cruel. Ele tem concentração e tem química. Mas talvez não tenha energia suficiente na superfície para dar o próximo passo, como se o mundo estivesse sempre na beira do abismo, sempre perto de algo, e sempre recuando. Isso, por si só, já seria um drama, mas Titan ainda tem mais um truque, porque enquanto você está obcecado com os mares e as dunas, Titan sussurra: olhe para o gelo. Na Terra, gelo é algo que derrete, escorre, vira água, participa do ciclo. Em Titã, gelo de água é rocha. Ele forma montanhas, ele forma placas. E se ele é rocha, ele também pode rachar. Ele também pode sofrer tectônica em algum nível. E qualquer rachadura em Titan é uma possibilidade narrativa gigantesca. Uma rachadura é um caminho. Caminho para quê? Para baixo. Volta para aquele coração enterrado. O oceano subterrâneo. Se existe mesmo um oceano sob a crosta, água líquida protegida, então, Titan é um mundo com dois sistemas líquidos separados. Em cima, hidrocarbonetos. Embaixo, água. Dois oceanos que não se encontram facilmente, mas que podem se encontrar em momentos raros e violentos. E momentos raros e violentos são exatamente onde histórias mudam de direção. Aqui entra o conceito que, mesmo sem você ver, muda a forma como você sente Titan. Pressão. Sob quilômetros de gelo, a pressão é enorme. E se houver água misturada com amônia ou sais, ela pode permanecer líquida a temperaturas mais baixas do que você esperaria. Isso significa que o oceano pode ser estável, escuro, antigo, um lugar que existe por eras, isolado do espaço, isolado do sol, isolado do caos de cima, e aí vem o twist que dá aquela pontada no estômago. A química orgânica que cai do céu, ao longo do tempo, pode se acumular na superfície.
E se houver qualquer processo de mistura, fissuras, impactos, circulação lenta, parte dessa química pode acabar descendo, ou parte do oceano pode subir, ou ambos em ciclos longos. Titan, então, deixa de ser uma terra antiga congelada e vira um sistema de camadas que podem, em circunstâncias certas, conversar. Agora pare e imagine isso como uma cena. Um impacto de meteoro atinge Titan. Não um impacto que vaporiza tudo como na Terra, porque as condições são diferentes, mas um impacto que abre uma ferida, que fratura a crosta de gelo, que aquece localmente, que cria um lago temporário de água derretida misturada com materiais do solo e com compostos orgânicos. Um lago de água líquida na superfície de Titan. Por um tempo curto, talvez dias, talvez anos, dependendo do tamanho e do calor. Mas um tempo que, para a química, pode ser uma eternidade de oportunidades. É aqui que Titan fica mais perigoso. Porque quando você fala terra do passado, você está falando de transições. A Terra primitiva teve momentos em que água líquida, energia e química orgânica se encontraram do jeito certo. Titan pode ter, em pequena escala, encontros parecidos, mas raros, localizados, fugazes. E isso cria uma tensão diferente. Se a vida precisa de continuidade, Titan talvez não ofereça, mas se a vida precisa só de um instante perfeito para começar, Titan pode ser mais intrigante do que qualquer deserto morto. Só que antes de você se empolgar demais, Titan puxa o tapete com frieza. Na superfície, a temperatura é tão baixa que muitas reações que na Terra são rápidas, ali são lentas demais. Imagine um relógio químico que na Terra marca segundos, e em Titan marca séculos. A energia solar que chega ali é fraca, e ainda por cima, a névoa filtra essa energia. É como tentar acender uma fogueira com gravetos molhados sob chuva fina. Você pode até ter madeira, mas falta chama. Então Titan vira uma espécie de provocação filosófica. Ele parece a Terra antes do oxigênio, antes das plantas, antes do azul intenso. Mas talvez ele seja a Terra antes da chance. Só que por que então o metano continua lá? Por que a fábrica continua rodando? E aqui a história fica mais sombria, porque a hipótese mais assustadora é simples. Titan pode estar vazando, o metano pode estar vindo do interior, pode estar sendo liberado por processos geológicos lentos, talvez por criovulcanismo, talvez por liberação de clatratos, estruturas, de gelo que aprisionam gases. Pense nisso como um gelo-cadeia. O metano fica preso na estrutura do gelo, como se o gelo fosse uma gaiola molecular. Se a temperatura e a pressão mudam, a gaiola se abre, e o metano escapa. Isso transforma Titan em um mundo que respira, mas por fraturas. Um mundo que solta o próprio combustível em arrotos raros e depois volta ao silêncio. E se esses episódios acontecem, eles não são só detalhes geológicos. Eles são um motor secreto que mantém o ciclo de chuva e mares vivo. Agora você tem duas narrativas competindo no mesmo corpo celeste. Uma narrativa de superfície. Dunas, mares, chuva, erosão. Mundo meteorológico quase familiar. Outra narrativa subterrânea. Reservatórios, pressão, liberação de gases, água escondida. Um mundo profundo, quase alienígena. E Titan está no meio, usando uma para enganar você sobre a outra. E então, quando você acha que entendeu o porquê do apelido, Titan dá a virada mais cruel. Ele não é a segunda Terra no sentido de futuro habitável. Ele é a segunda Terra, no sentido de passado incompleto, passado interrompido, passado que talvez nunca tenha cruzado a linha da vida. É um espelho da Terra, mas um espelho que mostra o que a Terra poderia ter sido se tivesse falhado. A imagem que fica na sua cabeça é difícil de esquecer. Um mundo com mares e tempestades, mas onde os mares são de combustível e as tempestades carregam substâncias que, para nós, têm gosto de erro. Um mundo onde o céu fabrica orgânicos como uma chaminé gigante, onde o chão guarda grãos escuros como fuligem, onde a água, o que você chama de vida, é uma rocha trancada sob quilômetros de gelo. E, no entanto, o mundo tem um oceano escondido, um coração que pode talvez oferecer o palco certo. Você sente a tensão subir porque agora a pergunta não é mais Titan parece a Terra? A pergunta é, Titan é um ensaio do começo ou um cemitério do começo? E se for um cemitério, então ele carrega uma mensagem terrível. Talvez muitos mundos consigam ficar parecidos com a Terra antiga. Talvez isso não seja raro. E talvez o que seja raro mesmo seja atravessar o portal, passar do orgânico para o vivo, do laboratório para o organismo, do quase para o sim. Mas Titan ainda não terminou de brincar. Porque existe um último truque, um golpe emocional que ele guarda para quando você já está envolvido demais. Titan é um mundo de contrastes que se movem,
O que hoje é lago, amanhã pode ser leito seco. O que hoje é tempestade, amanhã é silêncio por anos. O que hoje é depósito de líquidos, amanhã pode migrar para outra região, seguindo estações longas como capítulos invisíveis. E você, humano, com sua vida curta, olha para Titan e tenta entender um filme que passa devagar demais. Você vê um frame e chama de verdade. Titan é o filme inteiro. Na próxima parte, a gente vai colocar o ouvido no chão de Titan e tentar ouvir o barulho do que não vemos. Como o interior pode alimentar. O céu. Como o céu pode alimentar o solo. E como a superfície pode ser só a máscara de um processo mais profundo. E aí vem um twist que muda o sabor de tudo. Titan não é só um passado preservado. Titan pode ser um passado alternativo. Um caminho que a Terra não tomou. E que, por isso mesmo, pode revelar o que a Terra teve. Que vencer para virar o mundo vivo que você conhece. Você percebeu que Titan não é um cartão postal. É um mecanismo. E mecanismos têm peças escondidas. Então agora, em vez de olhar para o céu laranja, a gente faz o movimento mais desconfortável da história. Encostar o ouvido no chão, porque se o metano está sumindo lá em cima, e mesmo assim continua existindo aqui embaixo, em mares, em nuvens, em chuvas, alguém está alimentando a máquina, e toda máquina alimentada tem um lugar onde ela engole e um lugar onde ela cospe. O problema é que Titan não tem uma placa escrita entrada e saída. Ele é do tipo que finge ser simples, mas por dentro é um labirinto. A primeira suspeita é a mais tentadora. Criovulcões. Vulcões de gelo. Uma ideia tão contraintuitiva que, quando você ouve pela primeira vez, o cérebro tenta rir e falha, porque a física não liga para o seu senso estético. Se o interior tem calor, se existe pressão, se há misturas como água com amônia ou outros compostos que baixam o ponto de congelamento, então lava pode existir. Só que uma lava fria, leitosa, que escorre como lama e congela como pedra. Se criovulcões realmente funcionarem em Titan, eles seriam como válvulas de um corpo gigantesco. Abrem de vez em quando e liberam gases e fluidos aprisionados. E metano seria um dos primeiros na fila, porque é leve, insistente, agressivo. Ele quer subir. Metano é o tipo de molécula que não aceita ficar enterrada para sempre. Ele procura rachaduras, microfissuras, espaços vazios. E quando encontra, ele escapa. Mas Titan é cruel. As evidências de criovulcanismo são ambíguas. Você vê formas no terreno que parecem fluxos congelados, regiões que parecem jovens demais, domos, estruturas estranhas. E quando você tenta bater o martelo, Titan sussurra. Pode ser. Ou pode ser outra coisa. Porque em Titan, erosão por líquidos e deposição orgânica também criam paisagens enganosas. É como investigar um crime num lugar onde a própria cena se reescreve. Então vem a segunda suspeita. E ela é ainda mais perturbadora porque é invisível. Clatratos. Imagine gelo como uma gaiola. Não uma gaiola de ferro, mas uma gaiola molecular, feita de água congelada em uma estrutura que aprisiona moléculas de gás dentro, como se o gelo engolisse o metano e o guardasse preso em bolsos microscópicos. Isso existe em ambientes extremos, e a ideia é quase obscena. Um planeta pode estocar combustível dentro do próprio gelo, e se Titan tem enormes volumes de gelo, e se parte desse gelo aprisiona metano como clatratos, então o mundo inteiro vira um cofre. Só que cofres vazam quando a temperatura muda. Vazem quando a pressão muda. Vazem quando rachaduras aparecem. Vazem quando um impacto sacode o terreno. Vazem quando a crosta respira com marés gravitacionais. E agora você vê como Titan pode enganar por tempo demais, porque se a fonte de metano for um cofre subterrâneo, o abastecimento pode vir em pulsos. Longos períodos de estabilidade, seguidos por eventos raros de liberação. Não é uma torneira aberta o tempo todo. É um organismo soltando um suspiro, e depois ficando quieto por séculos. E é exatamente aí que entra um detalhe que muda a história de Titan de documentário para drama. Titan não está sozinho. Ele vive no abraço gravitacional de Saturno. Esse abraço não é carinho, é força. Titan está preso numa dança em que Saturno o puxa, estica, comprime, sutilmente, mas repetidas vezes, como se alguém amassasse uma bola de borracha muito devagar, todos os dias, durante bilhões de anos. Essa flexão por marés pode gerar calor interno, pode mexer na crosta, pode criar fraturas, pode manter reservatórios em um estado instável, pode, em teoria, ajudar a explicar por que Titan ainda tem energia suficiente para não ser apenas um cadáver. Só que aqui vem o twist que deixa um gosto metálico na boca. Por anos, muita gente falou do oceano subterrâneo de Titan como quase certo. Uma camada de água líquida abaixo da crosta, sugerida por medições da forma como Titan responde às forças externas, pelo modo como ele cede e se deforma. Um oceano oculto. A peça que completaria o quebra-cabeça de
segunda terra do passado. Orgânicos em cima, água embaixo. E uma chance obscura de mistura. Mas nos últimos tempos, estudos mais refinados do comportamento gravitacional e da dissipação de energia de Titan começaram a levantar uma possibilidade desconfortável. E se Titan não tiver um oceano global como a gente imagina? E se o interior dele for mais rígido do que parecia? E se aquela promessa de um grande oceano for, pelo menos em parte, uma ilusão interpretativa? Repara como isso muda o tom. Titan, que parecia um mundo com um coração líquido universal, pode ser um mundo com bolsões, camadas, parciais ou um interior que não é tão molhado. Não é que a água líquida desapareça por completo na história, mas a certeza desaparece. E Titan, de propósito, volta a ser o que ele sempre foi. Um planeta labirinto, onde cada resposta abre duas portas e uma delas dá para o escuro. E se você sente essa frustração, é porque o suspense está funcionando. Porque agora você não está mais assistindo um mundo parecido com a Terra. Você está assistindo a nossa própria ansiedade científica sendo testada por um corpo celeste que não se importa com a nossa narrativa. Só que Titan ainda tem uma terceira peça, e essa peça é a mais silenciosa. O próprio solo como esponja. Se você tem mares de metano e etano, parte desse líquido pode infiltrar, pode penetrar por porosidades, por materiais orgânicos acumulados, por camadas frias que absorvem e retêm. Em outras palavras, Titan pode ter reservatórios subterrâneos rasos, não um oceano, mas um subsolo úmido de hidrocarbonetos, uma zona de armazenamento que respira com as estações. Isso explicaria por que alguns lugares parecem ter canais secos, porque o líquido pode ter ido embora, para baixo. Então, de repente, Titan vira um planeta de 3 níveis. O céu, que destrói e cria orgânicos. A superfície, que transporta líquidos e desenha paisagens. O subsolo, que guarda e devolve, como uma memória de curto prazo. E a pergunta que dá medo é simples. Se o subsolo guarda líquido, o que mais ele guarda? E o que acontece quando líquidos orgânicos encontram gelo de água por longos períodos? Mesmo que devagar, o contato pode produzir coisas inesperadas. Pode concentrar solutos. Pode separar componentes. Pode criar regiões químicas ricas e outras pobres, como se Titan tivesse bairros químicos com personalidades diferentes. Agora, eu quero que você imagine uma cena que parece pequena, mas é o tipo de cena que decide destinos. Uma chuva forte em Titan. Cai sobre um campo de dunas orgânicas. O metano líquido escorre e se infiltra. Ele dissolve parte do material orgânico, depois o tempo passa. A estação muda lentamente. A temperatura local varia um pouco. O metano evapora ou migra. O que estava dissolvido precipita em outro lugar, concentrado. Você acabou de criar uma cozinha química em câmera lenta, sem vida, mas com etapas. E é aqui que Titan começa a parecer a Terra do passado, não pelo que ele é, mas pelo tipo de perguntas que ele provoca. A Terra primitiva também foi uma fábrica de etapas. Dissolver, concentrar, precipitar, reagir, separar, recombinar. A diferença é que na Terra, o ritmo era rápido, e o solvente era água. Em Titan, o ritmo é lento e o solvente é metano, etano. E isso muda tudo. Aí você pensa, então Titan não serve para a vida. Cuidado, essa frase é uma armadilha, porque vida pode significar duas coisas diferentes. Vida como a nossa, baseada em água, em biologia terrestre, vida como um fenômeno. Um sistema que processa energia e informação usando química. Titan é um lugar onde a vida como a nossa sofreria e morreria. Mas Titan é também um lugar onde a natureza produz moléculas orgânicas em escala planetária e as espalha por um mundo com líquidos, ciclos e depósitos. Ele é, no mínimo, um experimento que a Terra não deixou a gente assistir direito. E aqui entra uma possibilidade que soa quase herética, e justamente por isso é irresistível. E se Titan for capaz de uma química pré-biótica alternativa, não necessariamente levando a células como as nossas, mas levando a sistemas organizados, protoestruturas, e membranas estranhas, gotas que se comportam como pequenos mundos, eu não estou dizendo que isso existe ali. Eu estou dizendo que Titan é o tipo de lugar que obriga a mente humana a aceitar uma ideia humilhante. O nosso conceito de habitável pode ser estreito demais, mas Titan não te deixa viajar por muito tempo, porque ele te puxa de volta para o concreto. E o concreto em Titan é gelo. Qual é a ponte entre o céu orgânico e qualquer chance real de química complexa sustentada? Água líquida é uma ponte poderosa. Se Titan tiver apenas metano e etano como solventes de superfície, a química pode ficar presa num nível. Para ir além, talvez sejam necessários eventos de água líquida temporária. Impactos, criovulcanismo, fricção interna, fraturas que aquecem.
Eventos raros, mas intensos. E isso cria uma história de oportunidade. Titan pode ser um mundo de janelas curtas. Janelas curtas são assustadoras, porque elas parecem insuficientes. Até você lembrar de uma coisa sobre a vida. Ela é oportunista. Ela não precisa de um palco perfeito por bilhões de anos. Ela precisa do palco certo, no momento certo. E depois, se ela surgir, ela pode aprender a se proteger, a se adaptar, a colonizar nichos. Só que Titã, mais uma vez, traz a repulsa e a beleza juntas. Mesmo se a água líquida aparecer por um tempo, ela vai entrar em contato com uma superfície coberta de orgânicos complexos, uma neve química que cai do céu. Essa mistura pode ser fértil em termos de química, e ao mesmo tempo profundamente tóxica no sentido humano da palavra. Um caldo escuro, rico, estranho, como uma sopa feita de gasolina e carvão, só que com água entrando como intrusa, criando reações que nós ainda tentamos imaginar. E agora, para aumentar a tensão, eu vou te mostrar um cenário que é quase um plot twist final de segundo ato. E se Titan estiver lentamente perdendo o seu metano? Pensa nisso como um relógio de areia. O metano é destruído no alto da atmosfera por processos energéticos. Se a reposição do interior não for constante, Titan pode estar vivendo um período especial, temporário, em que nós o encontramos na fase molhada. Um momento histórico, um intervalo, um capítulo entre capítulos. Se isso for verdade, o Titan que a gente vê hoje, com mares e chuvas, pode ser um Titan em declínio, caminhando para uma versão mais seca e mais silenciosa de si mesmo. E isso faria o apelido Segunda Terra do Passado ganhar um significado ainda mais cruel. Não é apenas um passado preservado, é um passado que está se apagando diante dos nossos olhos. Só que em câmera lenta, a Terra, quando mudou, mudou com violência geológica e biológica. Oxigênio tomou o céu, química foi reescrita, a superfície ganhou cores novas, a atmosfera ganhou um cheiro que antes não existia. Titan pode mudar no sentido oposto. Perder seu principal agente meteorológico, ficar cada vez mais estático, cada vez mais congelado, até virar um mundo onde a paisagem para de ser reescrita e vira um arquivo morto. E aí você entende o motivo real pelo qual Titan fascina tanto. Ele é instável de um jeito sutil. Ele é um mundo que pode estar no meio de uma transição longa. E nós chegamos no meio do filme. Agora, olha o salto dramático que isso permite. Se Titan é um filme, nós não temos tempo infinito para assistir. Nós precisamos pousar ali, tocar o solo, sentir o vento, cheirar a química, provar com instrumentos o que é aquele chão sujo. Precisamos olhar para grãos de dunas e perguntar: do que vocês são feitos exatamente? Precisamos analisar depósitos e perguntar: o que foi dissolvido aqui? O que foi concentrado ali? Precisamos descer em vales e perguntar: quando a última enxurrada passou por aqui? Precisamos encarar os mares e perguntar: qual é a mistura real dentro deles? Quanto metano, quanto etano? Quanto nitrogênio dissolvido? Qual é a viscosidade? Qual é o comportamento das ondas? E é aqui que Titan dá a última piscadela antes do terceiro ato. Nós vamos voltar. Não com um robô que só cai e fotografa, mas com algo que se move, algo que salta, algo que pousa, levanta, pousa de novo. Como se Titan fosse tão grande e tão variado que a única forma de entendê-lo fosse voar sobre ele como um predador paciente. Um explorador que não precisa de estrada, que pode cruzar dunas, descer em planícies, tocar materiais diferentes em locais diferentes, construir uma história com o próprio caminho. Um explorador que escolhe lugares como um detetive escolhe pistas, porque Titan não é um cenário, Titan é um caso. E a pergunta que fica agora, a pergunta que empurra a história para o clímax, é: onde exatamente você pousaria para encontrar a verdade de Titan? No litoral de um mar escuro, onde o mundo parece mais terra do que nunca? No meio das dunas orgânicas, onde o vento escreve a química em padrões? Em um leito de rio seco, onde a ausência grita mais do que a presença? Ou em uma região suspeita, estranha, que parece ter sido mexida por dentro, onde o interior talvez tenha tocado a superfície? Na próxima parte, a gente vai escolher um caminho e seguir sem piedade, porque o terceiro ato exige uma decisão. Ou Titan é o nosso retrato do passado, um arquivo químico que explica o que a Terra foi, ou Titan é um aviso, um exemplo de como um mundo pode ter quase tudo e ainda assim ficar eternamente preso no quase. E quando essa decisão chegar, vai vir o último twist. Talvez a pergunta, por que chamam Titan de Segunda Terra do Passado, esteja errada. Talvez o apelido seja confortável demais. Talvez Titan não seja uma terra antiga. Talvez ele seja uma terra que nunca existiu. Um passado alternativo que expõe o quanto a nossa própria história foi improvável.
E, o quanto a vida aqui pode ter sido um acidente cosmicamente raro, você já está comprometido com Titan. Não dá mais para voltar ao conforto de que curioso. Agora é, pessoal. Porque quanto mais a gente olha, mais Titan deixa de ser um cenário e vira um espelho moral. Ele te mostra um mundo que tem o rosto da Terra, sem a alma da Terra. E isso incomoda. Incomoda porque mexe com uma esperança que a gente nem admite que tem. A esperança de que, se existir um lugar parecido, então a vida é inevitável. Titan ri dessa esperança com uma névoa laranja. Então vamos fazer o que toda a história no terceiro ato exige. Escolher o lugar do confronto, onde Titan revela sua verdade. Imagine que você está sobrevoando Titan, e abaixo de você existem 4 tipos de silêncio. O silêncio dos mares negros, que parecem prometer profundidade e esconder só frio. O silêncio das dunas, que parecem deserto e, na verdade, são química em movimento. O silêncio dos leitos secos, que gritam, um dia eu fui rio. E o silêncio das regiões estranhas, irregulares, que parecem tortas, como se algo lá embaixo tivesse empurrado para cima. Qual deles é a porta? A primeira escolha parece óbvia. Os mares. Porque mares são o coração emocional da história. Mar é onde a terra aprendeu a ser terra. Mar é onde você imagina o início de tudo. Química concentrada, ciclos, moléculas encontrando moléculas, energia, repetição, tentativa e erro. Só que em Titan, o mar é uma provocação. Porque se você pudesse encostar o dedo naquela superfície, você não sentiria água. Você sentiria um frio que não é frio. É ausência de movimento molecular. E o líquido não seria o solvente que a vida terráquea conhece. Seria um solvente que dissolve coisas diferentes, que seleciona uma química diferente, que talvez prenda o processo num corredor estreito, e então vem o primeiro golpe do clímax. Os mares de Titan podem ser o lugar mais bonito para filmar, e o mais estéril para procurar a virada. Isso dói, porque a nossa narrativa quer o mar como berço. Titan quer te negar esse clichê. Então você vira para as dunas, porque dunas em Titan são mais do que paisagem. Dunas são arquivo. Cada crista é um registro de ventos, de pressão, de umidade, de uma atmosfera que trabalha. Dunas dizem, eu me movo. E o que se move mistura, separa, concentra. Dunas podem ser o lugar onde a química orgânica está mais pura, mais abundante, mais exposta. O lugar onde o pó do céu se acumula por eras. Mas dunas também são um deserto. E deserto, sem um solvente que faça a química dançar, pode virar apenas depósito. Em Titan, o solvente existe, metano e etano. Mas ele não visita todas as dunas o tempo todo. Algumas dunas podem ver chuva raramente. Algumas podem ser secas por longos períodos. Algumas podem ser o equivalente químico de um depósito de cinzas. Rico, escuro, mas parado. Então a gente vai para os leitos secos. E aqui Titan fica cruelmente humano, porque leitos secos são lembranças, são promessas quebradas. E em Titan, eles contam uma história de eventos. Chuvas intensas, enxurradas rápidas, erosão que acontece de repente e depois desaparece por anos e anos. Esses leitos são como cicatrizes na pele do mundo. Cicatrizes que dizem, houve um choque aqui. E choque é onde coisas mudam. Se você quer encontrar um lugar onde Titan teve energia suficiente para rearranjar o mundo, você procura cicatrizes, você procura vales recém-esculpidos, você procura depósitos que parecem ter sido carregados, você procura lugares onde o líquido correu com força, misturando grãos, batendo pedras, rolando material, separando o leve do pesado. E então, vem a revelação que fecha a história como um nó. Titan não é chamado de segunda terra do passado, porque ele seja um lugar para morar. Ele é chamado assim porque ele é um lugar para lembrar, para entender. Para encarar o que a Terra foi antes de a vida redesenhar o planeta. A Terra do passado tinha uma atmosfera diferente. Titan tem. A Terra do passado tinha química orgânica sendo criada naturalmente. Titan tem. A Terra do passado tinha um mundo sem oxigênio livre, dominando tudo. Titan é praticamente isso. Um mundo onde o oxigênio não reina, e a química do carbono pode existir sem ser queimada em segundos pelo ar. Mas Titan não é uma cópia. Titan é um quase mais puro do que a Terra jamais foi capaz de manter. Porque a Terra se transformou, a Terra foi contaminada pela vida. E eu uso contaminada aqui como elogio e como choque. Porque vida é isso. Uma contaminação que toma conta e não pede desculpas. A Terra, depois que a vida apareceu, não conseguiu mais ser um laboratório neutro. Ela virou um organismo. Titan, por outro lado, pode ser o laboratório que ficou neutro por tempo demais. E isso nos leva ao twist final. Talvez Titan seja a segunda Terra do passado. Porque ele é o retrato de um passado que a Terra não conseguiu preservar.
A Terra apagou as próprias pegadas. Titan as manteve, não iguais, mas reconhecíveis. Agora, a pergunta que todo mundo quer fazer, e que Titan tenta evitar como um suspeito treinado, é: então Titan tem vida? E aqui eu preciso ser brutalmente honesto com a narrativa. Não temos evidência direta de vida em Titan. E a ausência de evidência em Titan é um personagem, ela entra na sala e senta no meio. Mas tem algo ainda mais assustador do que não sabemos. Titan nos obriga a separar duas coisas que a gente mistura por conforto. Primeiro, condições parecidas com a Terra. Segundo, condições capazes de gerar vida. Titan é prova viva, viva no sentido irônico, de que o primeiro não garante o segundo. Um mundo pode ter clima, mares, atmosfera, química orgânica, e ainda assim ficar preso no limiar. Isso é um soco na nossa arrogância, porque a gente gosta de achar que a vida é automática. Titan sugere que talvez ela seja improvável. Ou pior, que talvez ela precise de uma combinação que, quando acontece, parece mágica. E agora vem a última imagem, a que encerra o arco emocional sem te dar descanso. Você está na margem de um mar de metano em Titan. O horizonte é uma linha escura se dissolvendo na névoa laranja. O vento é fraco, mas constante, como um sussurro repetido por séculos. O chão sob seus pés não é areia. É um pó orgânico que parece fuligem. Um resíduo que caiu do céu lentamente por eras. Em algum lugar distante, talvez, uma tempestade está se formando. E vai chover combustível. Você olha para cima e percebe que a luz do sol mal consegue atravessar a atmosfera. É um mundo que parece sempre ao entardecer. E então você lembra. Sob seus pés, talvez exista água líquida, talvez um oceano escondido, um coração trancado. Se existir, ele é o último lugar onde a Terra dentro de Titan pode estar se escondendo. Titan é, ao mesmo tempo, a promessa e a negação. Ele diz: eu tenho tudo que parece Terra. E sussurra: e mesmo assim eu não sou Terra. É por isso que chamam Titan de segunda Terra do passado. Não porque ele seja o nosso futuro, mas porque ele é o nosso ensaio perdido. Um mundo onde a química faz o papel da vida e o clima faz o papel da esperança. Ele é o retrato de uma terra antes de ser domesticada pelo oxigênio, antes de ser pintada de verde, antes de ter mares azuis cheios de respiração. E se você sentiu aquela mistura de satisfação, interesse e repulsa lá no começo, aqui está o fechamento desse sabor. Satisfação. E porque você encontrou exatamente o que prometemos. Titan realmente parece a Terra antiga. Não no detalhe confortável, mas na mecânica. Brutal de um mundo sem biologia mandando no jogo. Interesse, porque o caso continua aberto. De onde vem o metano? Como a química se organiza? Existe uma ponte real entre céu orgânico e água escondida? E repulsa, porque Titã te obriga a aceitar que orgânico pode significar apenas sujo, escuro, combustível, um planeta inteiro, coberto de resíduos químicos, com chuva de hidrocarbonetos, como uma versão gelada de um acidente industrial. Só que natural, belo e indiferente. No fim, Titan não é uma segunda Terra para você viver. Titan é uma segunda Terra para você entender a primeira. Ele é o passado que a Terra não te deixa mais ver. E talvez, só talvez, ao decifrar esse passado alternativo, a gente descubra o quanto a vida aqui foi um milagre, ou um acidente, ou uma inevitabilidade rara, que só acontece quando o universo, por um momento, para de ser frio e decide contar uma história diferente.